O sol da tarde queimava sobre o teto do carro de luxo, mas Fernando Valença nem sentia o calor ao subir os degraus de sua fazenda, buscando o silêncio sagrado que só aquele refúgio lhe dava. Ele empurrou a porta pesada, esperando encontrar poeira e vazio, mas o ar travou em seus pulmões diante da visão que invadiu seus sentidos. Não havia mofo, mas cheiro de bolo quente e flores do campo. As cortinas escuras haviam sumido, dando lugar a tecidos leves, dançando na brisa. E no centro do tapete persa, 3 meninas brincavam em silêncio, enquanto Isadora, uma mulher de beleza crua e natural, se equilibrava na ponta dos pés para ajeitar um vaso na estante, revelando a curva da cintura num vestido simples contra a luz do sol. Uma cena de felicidade doméstica proibida que fez o sangue do CEO ferver de uma forma que ele não sentia há anos. Se esse encontro inesperado entre um CEO solitário e uma família invasora já prendeu sua atenção, deixe seu gostei. Inscreva-se no Histórias que Prendem Você para descobrir se Isadora conseguirá amolecer o coração dele. E deixe seu nome nos comentários para uma saudação especial. Fernando soltou a mala no chão. O baque seco do couro contra a madeira soou como um tiro naquela paz. A música imaginária parou. As 3 meninas correram para trás do sofá. Isadora girou nos calcanhares assustada. Ela quase se desequilibrou e, por um instinto puramente masculino, Fernando deu um passo à frente para ampará-la, mas parou. Os olhos dela encontraram os dele. Castanhos, grandes, líquidos de pavor. Ela levou a mão ao peito ofegante. O movimento fez o decote modesto do vestido subir e descer rapidamente. Fernando sentiu o pulso acelerar, não de raiva, mas de uma invasão que ele não sabia nomear. Ele retomou sua postura de CEO, a armadura fria que usava para intimidar salas de reunião. Eu tenho certeza absoluta de que não contratei uma família para decorar a minha sala. A voz dele saiu rouca, grave, preenchendo o ambiente. Quem são vocês? Isadora tremia, mas ergueu o queixo. Havia uma dignidade nela que o desconcertou. Ela não parecia uma invasora. Parecia a rainha daquele castelo rústico. Doutor Fernando, a voz dela era suave, como uma carícia indesejada nos ouvidos dele. A dona Eloá disse que o senhor não viria esse ano. A nossa casa caiu com a chuva. E isso dá a vocês o direito de tomar a minha propriedade? Ele deu um passo em direção a ela. O cheiro de lavanda vindo da pele dela ficou mais forte, embriagando-o. Isadora engoliu em seco, recuando até encostar na mesa de centro. Ela protegeu as filhas com o corpo, como uma leoa acuada, mas seus olhos não desviaram dos dele. Nós não tomamos nada, senhor. Nós cuidamos. Nós moramos aqui. Há quanto tempo? Ele exigiu. Os olhos percorrendo o rosto dela, notando que ela não usava maquiagem alguma. E ainda assim, era a mulher mais bonita que ele vira nos últimos 5 anos. Há 2 meses. 2 meses. Uma estranha dormia sob o teto dele, usava a cozinha dele, respirava o ar dele há 2 meses. E pior, Fernando percebeu com um arrepio na espinha. A casa nunca parecera tão viva quanto agora. A noite caiu sobre a fazenda. Fernando estava no escritório, mas não conseguia se concentrar. Sabia que no andar de baixo havia uma mulher proibida. Ele demitira a caseira Eloá mentalmente 10 vezes, mas quando olhou para as meninas, não teve coragem de jogá-las na estrada. Segunda-feira, ele havia dito duro. Vocês ficam até segunda de manhã. Depois, quero minha casa vazia. Mas agora, a sede o vencia. Ele desceu até a cozinha. A luz estava apagada, iluminada apenas pelo luar. Ele entrou e esbarrou em algo macio. Ai! Um sussurro no escuro. Fernando acendeu a luz. Isadora estava ali encostada na bancada, segurando um copo de água. Ela usava uma camisola de algodão branca, velha, que ia até os joelhos. Deixava os braços nus. O espaço da cozinha pareceu encolher. Eles estavam perto demais. Desculpe, ela murmurou baixando os olhos. Vim beber água. As meninas já dormiram. Fernando tentou passar por ela para pegar uma xícara, mas a cozinha tinha sido reorganizada. Onde está o café? Ele perguntou impaciente, sentindo o calor do corpo dela irradiar. Mudei para o armário de baixo. Ficava alto para as meninas. Ela se abaixou na frente dele para abrir o armário. O movimento fez o cabelo dela roçar no braço de Fernando.
Ele sentiu o cheiro dela invadir seus pulmões. Ele podia ver a curva suave do pescoço dela. Fernando travou o maxilar. Ele deveria se afastar, mas ficou imóvel, observando-a. Aqui, ela disse, levantando-se e entregando a xícara. Os dedos dele se tocaram. Foi um choque estático, rápido e violento. Isadora puxou a mão como se tivesse se queimado. Fernando segurou a xícara, mas seus olhos estavam fixos na boca dela. Você invadiu minha casa, Isadora, ele disse, a voz baixa, perigosa. Bagunçou minha ordem. Eu só tentei tornar funcional. Ela sussurrou, presa no olhar dele. Funcional para quem? Ele deu um passo, encurralando-a suavemente contra a pia. Essa casa era o meu silêncio. Agora ela tem cheiro de flores e confusão. Ele respirou fundo, lutando contra o desejo de tocar no rosto dela. Segunda-feira, Isadora. Não se esqueça. Ele saiu da cozinha sem fazer o café, com o coração batendo descompassado. O domingo amanheceu com sol. Fernando foi para a varanda tentar ler, mas sua atenção foi roubada pelo jardim. Isadora estava lá de chapéu de palha e vestido floral, plantando mudas. O suor fazia a pele do colo dela brilhar. Ela era real, crua, fascinante. Fernando se pegou observando o movimento dos braços dela, hipnotizado. De repente, uma caminhonete velha estacionou. Miguel, o veterinário vizinho, desceu sorrindo. Bom dia, Isa. Ele gritou com intimidade. Fernando sentiu os músculos tensionarem. Isa. Desde quando? Isadora sorriu radiante para o vizinho. Um sorriso que ela não dera para Fernando. Miguel entrou, foi até ela e tirou uma folha seca do cabelo dela com naturalidade. Você está linda hoje, Isa. O trabalho te faz bem. Aquilo foi a gota d'água. Fernando largou o tablet com estrondo e desceu os degraus, seus passos pesados amassando a grama. Ele não era mais o CEO. Era o macho alfa marcando o território. Bom dia. A voz de Fernando cortou o ar como gelo. Miguel vacilou. Doutor Fernando, não sabia que tinha chegado. É a minha casa. Chego quando eu quiser. Fernando parou ao lado de Isadora, tão perto que seu braço roçava no dela. E não me lembro de ter autorizado visitas hoje. Isadora olhou para Fernando chocada. Miguel é meu amigo, Fernando. Ele nos ajudou muito nesses 2 meses. A defesa dela foi como gasolina. Fernando ignorou Miguel e segurou o braço dela delicadamente, mas com firmeza possessiva, puxando-a 1 centímetro para longe do vizinho. Ajuda técnica é bem-vinda. Visitas sociais. Ele baixou o tom, os olhos queimando nos dela. Eu prefiro evitar. Quero discutir o inventário da casa. Agora. Miguel percebeu o clima pesado e recuou. Eu deixo o adubo no galpão, Isa. Quando Miguel saiu, Isadora se soltou indignada. Você não tinha o direito. Ele foi gentil. Gentil? Fernando riu sem humor, encurralando-a contra a pilastra da varanda. Ele estava despindo você com os olhos, Isadora. E eu não permito isso na minha casa. O que você permite não me importa. Eu vou embora amanhã. Ela desafiou, o peito subindo e descendo rápido. Fernando olhou para a boca dela. A raiva virou desejo puro. Amanhã você vai embora. Ele sussurrou, o rosto a milímetros do dela. Mas hoje você ainda está sob o meu teto. Ele se afastou bruscamente antes de cometer o erro de beijá-la ali mesmo. Mas o estrago estava feito. A guerra entre eles tinha começado. O resto do domingo arrastou-se numa tensão palpável. O ar estava pesado, parado, anunciando uma tempestade de verão. Fernando tentou ficar no escritório, mas a imagem de Isadora no jardim não saía da sua cabeça. Ele desceu para a sala, fingindo procurar um livro. Encontrou-a sentada no tapete, contando uma história para as meninas. Ela gesticulava, fazia vozes engraçadas, e o som da risada de Júlia encheu o peito de Fernando de uma forma que o assustou. Ele parou no batente da porta, observando. Isadora levantou os olhos. O sorriso morreu nos lábios dela, substituído por uma cautela nervosa. Ela sabia que ele estava ali não pelo livro, mas por ela. O tempo está virando, Fernando disse, apontando para a janela onde nuvens escuras se acumulavam. É melhor fechar as janelas do andar de cima. Eu já fechei, senhor. Ela respondeu sem se levantar, protegendo as filhas com o olhar. Fernando, ele corrigiu, a voz rouca. Pare de me chamar de senhor. Faz eu me sentir velho e eu garanto a você. Eu não sou velho.
A frase carregava um duplo sentido perigoso. Isadora corou. Lia, a mais velha, olhou de um para o outro percebendo algo que não sabia explicar. Doutor Fernando, então? Isadora negociou teimosa. Fernando deu um passo para dentro da sala, mas um estrondo vindo do teto parou a conversa. Não foi um trovão, foi madeira estalando. Um som de rasgo seco ecoou pela casa, vindo do corredor dos quartos de hóspedes, onde elas dormiam. O que foi isso? Isadora levantou-se num pulo. Antes que ela pudesse correr, Fernando já tinha passado por ela, subindo as escadas de 2 em 2 degraus. Isadora foi atrás, o coração na boca. Ao chegarem no quarto onde as meninas dormiam, a cena era clara. Uma das vigas de sustentação do telhado antigo, comida por cupins que Fernando negligenciara por anos, havia cedido. Parte do forro de gesso tinha desabado exatamente sobre a cama onde a pequena Júlia costumava dormir. Poeira branca flutuava no ar. Um buraco negro no teto mostrava as telhas e o céu escuro de chuva. Isadora levou as mãos à boca, sufocando um grito. Se fosse à noite, se elas estivessem dormindo. Meu Deus! Ela sussurrou, as pernas falhando. Fernando olhou para os escombros em cima do colchão infantil. A imagem da cama esmagada fez um gelo percorrer suas veias. Ele, o homem que controlava impérios, tinha deixado sua própria casa virar uma armadilha. Ele se virou para Isadora. Ela estava pálida, tremendo. Ninguém vai dormir aqui, ele disse, a voz firme, mas com um tom de urgência protetora. É estrutural. O telhado inteiro pode vir abaixo com a chuva. Mas... para onde nós vamos? Isadora olhou em volta desesperada. Já é tarde. O albergue da cidade fecha às 6. Eu vou ligar para o Miguel, ela disse, tomando uma decisão rápida. Ele tem espaço na casa dele. Ele sempre disse que... Não. Fernando cortou. A palavra saiu como um chicote. Isadora parou, o celular na mão. Fernando, eu não tenho escolha. É perigoso ficar aqui e eu não tenho dinheiro para um hotel agora. O Miguel é a única opção. A ideia de Isadora e as 3 meninas dormindo na casa do veterinário, sob a proteção daquele homem que a olhava com desejo, fez o sangue de Fernando ferver. Ele imaginou Miguel consolando-a, Miguel oferecendo o quarto dele, Miguel tocando nela. Eu disse não. Fernando avançou, tirando o celular da mão dela com suavidade, mas autoridade. Você não vai para a casa de outro homem. Então eu vou para onde? Para a rua? Ela gritou, lágrimas de frustração enchendo seus olhos. Você quer a gente fora, não quer? Pois parabéns, o teto caiu. Você conseguiu. Fernando não discutiu. Ele a pegou pelos ombros, forçando-a a encará-lo. A proximidade calou o grito dela. Vocês vêm comigo. Isadora piscou, confusa. Com você? Para onde? Para a minha casa na capital. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo primeiro trovão lá fora. O quê? Ela sussurrou. Não, eu não posso. É a sua vida, é longe, nós não cabemos lá. O teto caiu, Isadora. Ele sacudiu levemente os ombros dela, os olhos fixos nos dela, intensos, implacáveis. Eu não vou deixar você se arriscar numa estrada à noite buscando favor de vizinho e não vou deixar você dormir aqui. É minha responsabilidade. É caridade? Ela perguntou orgulhosa, tentando se afastar. Eu não quero sua caridade. Fernando soltou um suspiro impaciente, puxou-a pela cintura e colou o corpo dela no dele. O choque térmico foi imediato. Isadora arfou. Não é caridade. Ele rosnou, o rosto perigosamente perto, a boca a centímetros da dela. É que eu não vou conseguir pregar o olho sabendo que você está na casa daquele veterinário. Arrume as malas. Agora. Ele a soltou e saiu do quarto, deixando Isadora encostada na parede, com as pernas bambas e o coração disparado, sem saber se fugia dele ou se corria para ele. 1 hora depois, o carro blindado de Fernando cortava a estrada sob uma chuva torrencial. O interior do veículo era um mundo à parte, silencioso, cheirando a couro caro e ar-condicionado. No banco de trás, exaustas pela tensão, Lia, Manu e Júlia dormiam profundamente, amontoadas como gatinhos. No banco da frente, o silêncio era elétrico. Fernando dirigia com uma mão no volante, os olhos fixos na estrada molhada. Ele tinha tirado o paletó e dobrado as mangas da camisa branca, revelando os antebraços fortes que controlavam a máquina com facilidade. Isadora estava encolhida no banco do carona, abraçada aos próprios braços.
Ela olhava para a chuva batendo no vidro, sentindo-se pequena. Estava indo para a toca do lobo, para a cidade grande que a mastigara e cuspira meses atrás. Você está com frio? A voz de Fernando quebrou o silêncio, grave e baixa. Um pouco, ela admitiu. Fernando ajustou a temperatura do carro. Depois, sem olhar para ela, esticou a mão direita. Isadora prendeu a respiração. Ele não a tocou de imediato. A mão dele pairou sobre o console central perto da perna dela. Era um convite mudo, uma oferta de paz. Você não precisava fazer isso, ela disse, a voz embargada. Levar a gente vai atrapalhar sua vida. Minha vida é feita de reuniões e silêncio, Isadora. Não há muito o que atrapalhar. Ele arriscou. Pousou a mão grande e quente sobre a mão gelada dela, que estava repousada no joelho. Isadora estremeceu. O toque dele era firme, possessivo, mas incrivelmente reconfortante. Ela deveria puxar a mão. Ela era a viúva pobre, ele o bilionário. Aquilo era errado em tantos níveis, mas ela não puxou. Em vez disso, ela virou a palma da mão para cima, entrelaçando os dedos nos dele. Fernando apertou a mão dela. Ele não olhou para o lado, mas Isadora viu o maxilar dele travar, viu a respiração dele ficar mais pesada. Ele dirigiu assim por quilômetros, uma mão no volante guiando o destino deles, a outra segurando a dela como se fosse a única âncora que o impedia de afundar. A chuva lá fora era o caos, mas ali dentro, naquele toque, havia uma promessa silenciosa de que as coisas estavam mudando, e não havia mais volta. As luzes da cidade surgiram no horizonte. Prédios altos, viadutos, o brilho artificial da metrópole. Isadora sentiu o estômago revirar. Aquele não era o mundo dela. Fernando dirigiu até um bairro nobre, arborizado e exclusivo. O portão de uma mansão moderna se abriu automaticamente. A casa não era acolhedora como a fazenda. Era uma obra de arte de concreto, vidro e aço. Imponente, fria, assustadora. Ele estacionou na garagem subterrânea, onde outros 3 carros de luxo dormiam sob capas. Chegamos, ele disse, desligando o motor. O silêncio voltou. As meninas ainda dormiam atrás. Isadora olhou para ele, os olhos cheios de medo. Fernando, eu não tenho roupa para esse lugar. Eu não sei ser. O que esse lugar exige? Fernando soltou o cinto de segurança e virou-se para ela. A luz da garagem criava sombras no rosto dele, deixando-o ainda mais bonito e intimidante. Você não precisa ser nada além do que você é, ele disse, soltando a mão dela devagar para acariciar o rosto dela com as costas dos dedos. Essa casa é fria, Isadora. Ela precisa do calor que você tem. Ele se inclinou. Por um segundo, Isadora achou que ele a beijaria ali mesmo, no carro, com as filhas dormindo atrás. Ela entreabriu os lábios, esperando, desejando. Mas a porta do motorista se abriu. O mordomo apareceu curvando-se. Boa noite, Dr. Fernando. O momento quebrou. Fernando se afastou, a máscara de CEO voltando ao lugar. Ajude com as malas, Alberto, e prepare os quartos de hóspedes. Temos visitas. Isadora desceu do carro, pegando Júlia adormecida no colo. Ao pisar no chão de epóxi brilhante da garagem, ela olhou para cima, para a imensidão da casa de vidro. Ela estava no território dele agora, e a sensação era de que ela tinha acabado de entrar na jaula de um leão faminto. Fernando guiou Isadora e as meninas sonolentas para o elevador privativo. Quando as portas de aço escovado se fecharam, isolando-os do mundo, o reflexo no espelho mostrou os dois lado a lado. Ele, o dono do poder. Elas, a intrusa com uma criança no colo. Mas o olhar que Fernando lançou para o reflexo dela não era de um anfitrião. Era o olhar de um homem que tinha acabado de trazer sua obsessão para dentro de casa e não tinha a menor intenção de deixá-la sair. Amanhã na cidade grande não tinha o canto dos pássaros. Tinha o zumbido do ar-condicionado central. Isadora acordou num quarto que era maior que sua antiga casa inteira. Lençóis de algodão egípcio, cortinas automatizadas que bloqueavam o sol cinza da metrópole. Por um segundo, ela esqueceu onde estava. Então, olhou para o lado e viu as 3 filhas dormindo na cama gigante king size com ela, como náufragas numa ilha de luxo. Ela levantou-se devagar, pisando no tapete felpudo. Precisava tirar as meninas dali antes que elas tocassem em algo caro. Meia hora depois, a cozinha da mansão, um laboratório de inox e mármore preto,
estava um caos controlado. Isadora tentava dar cereal para Júlia sem deixar cair leite no chão imaculado. Não corra, Manu, Isadora sussurrou alto, segurando o braço da filha do meio que deslizava de meia no piso liso. Bom dia. A voz grave fez Isadora congelar. Ela se virou, com a caixa de leite na mão. Fernando estava parado na porta. Ele já estava vestido para o trabalho. Terno azul marinho feito sob medida, cabelo impecável, relógio de ouro no pulso. Ele parecia um deus inalcançável, parte daquela arquitetura fria. Mas os olhos dele não estavam frios. Ele percorreu a cozinha com o olhar. Viu os farelos de cereal na bancada preta. Viu as meias coloridas das meninas. E, finalmente, viu Isadora. Ela usava a mesma roupa simples da viagem, o cabelo preso num coque frouxo, sem maquiagem, contrastando violentamente com o luxo ao redor. Desculpe a bagunça, Isadora disse rápido, pegando um pano. Eu vou limpar tudo agora mesmo. Nós vamos ficar no quarto o dia todo, prometo que não vamos incomodar. Fernando entrou na cozinha. O som dos sapatos dele no piso era autoritário. Ele foi até ela e, gentilmente, tirou o pano da mão dela. Pare, ele ordenou suavemente. Eu só não quero que elas quebrem nada. Que se dane o que elas quebrarem, Fernando disse, e a intensidade na voz dele fez Isadora prender a respiração. Eu não trouxe prisioneiras para cá, Isadora. Trouxe convidadas. Essa casa é sua enquanto você estiver aqui. Ele estava perto demais. O cheiro de loção pós-barba e café expresso emanava dele. Hoje à noite, ele continuou, sem desviar os olhos da boca dela. Eu tenho um jantar de negócios aqui. Sócios, investidores, gente chata e importante. Nós ficaremos no quarto. Não vamos fazer barulho. Fernando negou com a cabeça, um meio sorriso perigoso surgindo nos lábios. Pelo contrário, eu quero que você desça. O quê? Isadora riu de nervoso. Fernando, olhe para mim. Eu não tenho roupa para isso. Eu não sei usar os talheres que vocês usam. Eu vou te envergonhar. Fernando deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, ignorando as 3 crianças que comiam cereal a 2 metros de distância. Ele levantou a mão e soltou o grampo que prendia o cabelo dela, deixando os fios castanhos caírem sobre os ombros. Você nunca me envergonharia, ele sussurrou, enrolando uma mecha do cabelo dela no dedo. E sobre a roupa? Deixe comigo. Às 6 da tarde, uma caixa preta com laço dourado foi deixada sobre a cama de Isadora. Ela abriu com as mãos trêmulas. Dentro, aninhado em papel de seda, havia um vestido. Não era um vestido de princesa espalhafatoso. Era um vestido tubinho de seda, num tom de vinho profundo, elegante, sofisticado e letal. Havia um bilhete. Para combinar com a sua coragem, desça às 20 ers. F. Isadora tomou banho no chuveiro que parecia uma cachoeira. Vestiu a seda fria que deslizou sobre sua pele quente como uma segunda pele. O vestido era discreto na frente, mas tinha um decote nas costas que a deixava exposta e vulnerável. O corte marcava sua cintura e quadris de uma forma que ela não via há anos. Ela se olhou no espelho. A viúva cansada da fazenda tinha sumido. Ali estava uma mulher. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu perigosa. O salão principal da mansão estava cheio. Homens de terno e mulheres com joias que custavam mais que a casa inteira de Isadora conversavam com taças de champanhe nas mãos. Fernando estava no centro, conversando com Cláudio, seu sócio. Mas a atenção dele não estava na conversa. Seus olhos vigiavam a escadaria a cada 10 segundos. Então ela apareceu. O barulho das conversas não parou, mas para Fernando, o mundo entrou em silêncio. Isadora descia os degraus de mármore branco. O vestido vinho contrastava com a pele dela. O cabelo estava solto, ondas naturais caindo sobre o ombro. Ela segurava o corrimão com força, visivelmente nervosa, mas mantinha a cabeça erguida. Fernando sentiu a boca secar. Ele pediu licença ao sócio e caminhou até o pé da escada, hipnotizado. Ele não viu a mãe das 3 meninas. Viu apenas a fêmea que estava dormindo sob seu teto. Fernando... Ela sussurrou quando chegou ao último degrau, os olhos buscando segurança nos dele. Todos estão olhando. Deixe que olhem, ele disse, estendendo a mão para ela. Eles nunca viram nada real nessa casa antes. Ele pegou a mão dela e a pousou em seu braço. A pele dela queimava através do tecido do terno dele. Ora, ora, ora.
A voz estridente e falsamente doce cortou o momento. Fernando endureceu o maxilar antes mesmo de se virar. Laura Valença se aproximou. Ela usava um vestido prateado, diamantes no pescoço e um sorriso que não chegava aos olhos frios. Ela era a ex-noiva social de Fernando, sócia minoritária e a mulher que achava que um dia seria dona daquela mansão. Ela olhou Isadora de cima a baixo, com o desprezo de quem avalia uma mercadoria barata. Fernando, querido, Laura disse, ignorando Isadora. Eu não sabia que estávamos fazendo caridade hoje. Essa é a nova governanta que você contratou para a fazenda? Trouxe o uniforme? O silêncio caiu sobre o grupo próximo. Isadora sentiu o rosto queimar. Ela tentou soltar o braço de Fernando, querendo fugir, desaparecer. Laura, Fernando começou, o tom de aviso na voz. Ah, não seja tímido, Laura continuou, dando um passo à frente e tocando o tecido do vestido de Isadora com nojo. É um belo vestido. Pena que a postura de roça entrega a origem. Onde você as escondeu, querida? As crianças barulhentas? No porão. Aquilo foi um ataque direto. Isadora sentiu as lágrimas pinicarem, mas a menção às filhas a fez erguer a cabeça. Mas ela não precisou se defender. Fernando soltou o braço de Isadora e passou o braço pela cintura dela, puxando-a colada ao seu corpo na frente de toda a elite da cidade. O gesto foi possessivo, territorial e definitivo. Cuidado com o tom, Laura. A voz de Fernando não era alta, mas era terrível, carregada de uma fúria contida que fez os convidados prenderem a respiração. Fernando, é só uma brincadeira. Laura vacilou, vendo o olhar assassino dele. Isadora não é governanta. Fernando declarou alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela é a mulher que transformou minha casa em um lar. Algo que você, com todo o seu dinheiro e veneno, nunca conseguiu fazer. Cláudio, o sócio, soltou uma risadinha nervosa de aprovação ao fundo. Laura ficou vermelha, depois pálida. Você está cometendo um erro, Fernando. Misturar classes. Isso nunca acaba bem. O único erro aqui foi eu ter convidado você. Fernando disse, frio. Isadora é minha convidada de honra. Se a presença dela te incomoda, a porta da rua é serventia da casa. Laura abriu a boca, chocou-se e saiu batendo os saltos no mármore, humilhada. Fernando se virou para Isadora. Ela estava tremendo, olhando para ele como se ele fosse um herói de armadura brilhante. Você me defendeu, ela sussurrou. Ninguém insulta quem é minha. Ele respondeu, a voz rouca, os olhos fixos nos lábios dela. A palavra minha ficou suspensa no ar, pesada, cheia de significados que nenhum dos dois estava pronto para admitir em voz alta, mas que seus corpos gritavam para consumar. A festa continuava ao redor, mas ali, no meio do salão, só existiam os dois, e a tensão sexual era tão forte que poderia trincar as taças de cristal. De repente, um som de vidro quebrando veio do andar de cima, seguido pelo choro assustado de Júlia. O momento mágico se estilhaçou. Isadora arregalou os olhos. As meninas! Ela correu para as escadas, abandonando Fernando no meio do salão. Ele olhou para cima, depois para os convidados, e sem hesitar, desabotoou o paletó e correu atrás dela, deixando seus sócios milionários falando sozinhos. A noite de gala tinha acabado. A noite de pai e mãe estava apenas começando. Fernando subiu as escadas correndo, o coração batendo mais forte do que em qualquer fusão bilionária. Isadora estava logo à frente dele, segurando a saia do vestido de seda para não tropeçar. Eles irromperam no quarto de hóspedes. A cena era de caos infantil em um cenário de revista de arquitetura. Um vaso de cristal Lalique, presente de um cheque árabe, estava estilhaçado no chão de madeira escura. A água escorria, molhando o tapete. Perto dos cacos, a pequena Júlia chorava copiosamente, assustada com o barulho. Lia e Manu estavam encolhidas na cama, de olhos arregalados. Júlia! Isadora gritou correndo. Não se mexa, tem vidro. Mas antes que ela pudesse chegar, Fernando passou por ela. Ele não olhou para o vaso de $5.000. Ele olhou para os pés descalços da menina perto dos cacos afiados. Num movimento fluido, o CEO de terno sob medida se abaixou, ignorando a água que molhava a calça cara, e içou Júlia do chão com um braço forte. Está tudo bem, está tudo bem. A voz dele, geralmente usada para dar ordens, saiu num sussurro grave e tranquilizador.
Ele apertou a menina contra o peito, protegendo-a. Isadora parou, ofegante. Ela olhou para o vaso destruído e o sangue fugiu de seu rosto. Fernando, o vaso! Meu Deus, eu vou pagar, eu juro que vou trabalhar e pagar. Fernando se virou para ela, com Júlia soluçando em seu pescoço. O olhar dele era sério. Isadora, pare! Ele disse firme. É só vidro, é só uma coisa. Mas custa uma fortuna. Nada nessa casa vale um arranhão no pé dela. Ele cortou, definitivo. Ele caminhou até a cama e depositou Júlia suavemente entre as irmãs. A menina agarrou a lapela do paletó dele com as mãozinhas sujas, manchando o tecido italiano. Fernando nem piscou. Ele se sentou na beirada da cama, grande demais para aquele cenário, e acariciou o cabelo da menina até o choro diminuir. Isadora observava da porta, o coração doendo de tanto amor e medo. Ver aquele homem poderoso, que minutos antes humilhara a elite da cidade para defendê-la, agora ninando sua filha com tanta ternura, aquilo era perigoso. Aquilo fazia com que ela quisesse coisas que não podia ter. Quando as meninas finalmente se acalmaram e voltaram a dormir exaustas, Fernando se levantou. Ele afrouxou a gravata, parecendo cansado, mas estranhamente realizado. Vou deixar você colocá-las para dormir de vez. Ele sussurrou, passando por ela na porta. Vou estar no escritório. Quando ele passou, o braço dele roçou no dela. Isadora sentiu o calor dele. Ele cheirava a proteção. E ela sabia que não conseguiria dormir sem falar com ele. Meia hora depois, a casa estava silenciosa. Um silêncio diferente do vazio de antes. Agora era um silêncio de paz. Isadora desceu as escadas. Ela ainda usava o vestido vinho, mas estava descalça, carregando os sapatos de salto na mão para não fazer barulho. A porta do escritório estava entreaberta. Uma luz amarela e suave saía de lá. Ela empurrou a porta. O escritório de Fernando era uma caixa de vidro suspensa sobre a cidade. As luzes dos prédios brilhavam lá fora como estrelas artificiais. Ele estava em pé, de costas para a porta, olhando para a vista. Tinha tirado o paletó e dobrado as mangas da camisa branca até os cotovelos. Segurava um copo de uísque, mas não bebia. Elas dormiram? Ele perguntou sem se virar. Ele sabia que era ela. O perfume de lavanda dela tinha invadido a sala antes mesmo dela entrar. Sim, apagaram. Isadora entrou, fechando a porta atrás de si. O clique da fechadura soou alto. Fernando se virou. O olhar dele caiu sobre ela e escureceu. Isadora soltou os sapatos no chão e abraçou o próprio corpo, sentindo-se exposta naquele vestido sob o olhar intenso dele. Eu vim agradecer, ela disse, a voz trêmula, pelo que fez lá embaixo, com a Laura e com a Júlia. Fernando colocou o copo na mesa de vidro com um estalo. Ele caminhou lentamente na direção dela, um predador cercando a presa. Eu não fiz por educação, Isadora. Eu sei. Você é um homem bom, Fernando. Mesmo que tente esconder isso atrás dessa armadura de CEO frio. Ele parou a um passo dela, perto o suficiente para ela sentir o calor que emanava do corpo dele, perto o suficiente para ele ver a pulsação acelerada no pescoço dela. Eu não sou bom, ele disse, a voz rouca, baixando o tom. Um homem bom não estaria pensando o que eu estou pensando agora. Um homem bom teria deixado você na fazenda. Isadora ergueu o rosto, sustentando o olhar dele. A coragem que o vestido lhe dera ainda estava lá. E o que você está pensando? Fernando soltou um suspiro pesado, como se estivesse perdendo uma batalha contra si mesmo. Estou pensando que essa casa gigante e fria não faz sentido nenhum sem vocês aqui. Estou pensando que ver você descendo aquela escada hoje foi a única coisa real que aconteceu na minha vida nos últimos 10 anos. Ele levantou a mão e tocou o rosto dela. O polegar dele traçou o contorno do lábio inferior dela. Isadora estremeceu, os olhos se fechando ao toque. Fernando, nós somos de mundos diferentes. Amanhã o telhado vai estar consertado. Eu vou voltar para a minha realidade. Dane-se a realidade, ele rosnou. Num movimento rápido, ele a puxou pela cintura. O corpo dela colidiu com o dele. O vestido de seda deslizou contra a camisa social dele. O contato foi elétrico. Isadora arfou, as mãos indo instintivamente para o peito largo dele. Você disse lá embaixo, ela sussurrou, olhando nos olhos dele, que ninguém insulta quem é sua. E eu falei sério. Eu sou sua, Fernando.
A pergunta saiu num fio de voz, carregada de medo e esperança. Fernando não respondeu com palavras. Ele enterrou a mão na nuca dela, segurando os cabelos soltos, e inclinou a cabeça. Você invadiu minha casa, Isadora. Ele sussurrou contra a boca dela, o hálito quente misturado com o cheiro de uísque. Agora aguente as consequências. Ele a beijou. Não foi um beijo suave de conto de fadas. Foi um beijo de homem faminto, de quem estava segurando o desejo há dias. Fernando tomou a boca dela com urgência, a língua pedindo passagem, as mãos apertando a cintura dela como se quisesse fundi-la ao seu próprio corpo. Isadora correspondeu com a mesma intensidade. Ela passou os braços ao redor do pescoço dele, puxando-o para mais perto. Anos de solidão, de luta, de ser apenas a mãe viúva, desapareceram. Ali, nos braços dele, ela era apenas mulher, desejada, viva. Eles tropeçaram para trás até Isadora bater as costas na mesa de vidro do escritório. Fernando a prensou ali, o corpo dele pesado e rígido contra o dela. O beijo ficou mais profundo, mais lento, mais possessivo. A cidade brilhava lá fora, fria e indiferente, mas ali dentro o escritório estava em chamas. Fernando desceu os beijos para o pescoço dela, mordiscando a pele sensível logo abaixo da orelha. Isadora jogou a cabeça para trás, deixando escapar um gemido baixo que fez o corpo de Fernando vibrar. Fica comigo, ele sussurrou contra a pele dela. Não volta para a fazenda. Fica aqui. Era a proposta que mudaria tudo. Não era sobre teto ou caridade, era sobre eles. Isadora abriu os olhos, tonta de desejo. Ela queria dizer sim. Queria aquilo para sempre. Mas então, o telefone do escritório tocou. O som estridente cortou o ar como uma faca. Fernando ignorou. Continuou beijando o ombro dela. Fernando, o telefone... Ela tentou falar sem fôlego. Deixe tocar. Pode ser importante. Pode ser sobre a fazenda. Fernando parou. A menção à fazenda trouxe a realidade de volta. Ele se afastou milímetros, a testa encostada na dela, a respiração dos dois descompassada. Ele esticou o braço e atendeu o telefone fixo, sem soltar a cintura de Isadora, com a outra mão. O quê? Ele atendeu ríspido. A voz do outro lado falou rápido. O corpo de Fernando ficou tenso. A mão dele na cintura de Isadora apertou, mas agora não era de desejo. Era de tensão. Tem certeza? Fernando perguntou, o tom de voz mudando para gelo puro. Ok. Estou indo. Ele desligou o telefone devagar. A atmosfera no escritório mudou instantaneamente. Isadora se ajeitou, sentindo o frio voltar. O que houve? Ela perguntou com medo da resposta. Fernando olhou para ela. Havia uma sombra nos olhos dele. Era o caseiro vizinho. Aquele seu amigo, Miguel. O que tem ele? Ele ligou para avisar que houve um incêndio na parte elétrica da fazenda. Fernando fez uma pausa cruel. A casa principal, a sua casa, está pegando fogo. Isadora cobriu a boca com as mãos, o choque paralisando seu corpo. O fogo não estava apenas queimando a fazenda, estava queimando a única coisa que ela tinha no mundo, o único lugar onde ela e as filhas estavam seguras. Ela olhou para Fernando e a pergunta silenciosa pairou no ar. Foi um acidente? Ou foi a inveja humana tentando destruir o que eles estavam construindo? Agora, eles não tinham para onde voltar. Mas será que poderiam ficar? O copo de uísque ficou esquecido na mesa de vidro. A atmosfera de desejo no escritório evaporou, substituída por uma adrenalina fria e cortante. Fogo? Isadora repetiu, a voz falhando. A cor sumiu do rosto dela. Minhas coisas, as roupas das meninas, as fotos do meu marido. Ela girou nos calcanhares, pronta para correr para o quarto, pegar as filhas e ir para lá mesmo sem saber como. O instinto de mãe e de sobrevivência gritava mais alto que a lógica. Fernando a interceptou antes que ela chegasse à porta. Ele segurou os ombros dela com firmeza, impedindo-a de desmoronar. Isadora, olhe para mim, ele ordenou. Ela levantou os olhos cheios de lágrimas. Nós vamos lá. Agora. Mas as meninas ficam. Não, eu não posso deixá-las. Você vai levar 3 crianças para respirar fumaça no meio da madrugada? A lógica dele era implacável, mas o tom era de proteção, não de bronca. A governanta, Marta, é de confiança absoluta. Elas estão dormindo na cama mais segura dessa cidade. Elas ficam. Nós vamos. Isadora respirou fundo, tentando puxar ar para os pulmões.
Ele estava certo. Ele era o porto seguro no meio da tempestade dela. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos. Fernando pegou o paletó e as chaves do carro. Ele não a soltou. Manteve a mão nas costas dela enquanto desciam para a garagem, guiando-a, sustentando-a. Naquela noite, ele não era o dono da casa. Era o guardião dela. A viagem de volta à fazenda foi feita em silêncio tenso e em alta velocidade. Fernando dirigia como um piloto de fuga, o maxilar trincado. Isadora roía as unhas olhando para a escuridão da estrada, rezando. Quando chegaram ao portão da fazenda, o cheiro de queimado invadiu o carro, mesmo com os vidros fechados. Luzes vermelhas giratórias iluminavam a noite. O caminhão de bombeiros da cidade vizinha já estava lá. E a caminhonete velha de Miguel também. Fernando freou bruscamente perto da casa principal. A cena era desoladora. O fogo tinha sido controlado, mas uma parte lateral da casa, exatamente onde ficava a cozinha e a área de serviço, estava chamuscada e fumegante. A estrutura principal estava de pé, mas a alma da casa parecia ferida. Isadora saltou do carro antes mesmo de ele parar totalmente. Não! Ela gritou correndo em direção à varanda. Isadora, espere! Fernando correu atrás dela. Miguel, que estava conversando com um bombeiro, viu Isadora e correu para interceptá-la. Isa, não chegue perto, ainda está quente. Miguel abriu os braços para segurá-la. Isadora chocou-se contra o peito de Miguel, chorando. Minha casa. Miguel, a gente perdeu tudo. Fernando chegou nesse exato momento. Ver Isadora chorando nos braços do vizinho foi como um soco no estômago, pior do que ver sua propriedade queimada. Mas ele engoliu os ciúmes. A dor dela era maior. Ele se aproximou e colocou a mão no ombro de Isadora, puxando-a suavemente, mas com possessividade, para si. O que aconteceu aqui, Miguel? Fernando perguntou a voz dura, olhando para os destroços. Miguel soltou Isadora, mas manteve o olhar desafiador para o CEO. Curto-circuito na fiação antiga da cozinha, provavelmente. Eu vi a fumaça da minha varanda e chamei os bombeiros. Se eu não tivesse visto, a casa inteira teria ido para o chão. A cozinha... Isadora soluçou, encostando a testa no peito de Fernando, buscando amparo. Foi onde a gente jantou, onde as meninas desenhavam. Fernando passou os braços ao redor dela, envolvendo-a completamente. Ele sentiu o corpo dela tremer. Ele olhou para a parede preta de fuligem. Aquele era o lugar onde eles tinham quase se beijado na primeira noite, onde ela fizera café para ele. Foi criminoso? Fernando perguntou ao bombeiro que se aproximava, seus olhos faiscando de suspeita. Ele se lembrou das ameaças de Laura, do desprezo dela. Difícil dizer agora, doutor, disse o bombeiro. Mas a fiação era muito velha. Pode ter sido acidente, ou não. Fernando apertou Isadora mais forte. Acidente ou não, o recado era claro. A paz deles tinha sido destruída. Miguel limpou a garganta, tentando retomar o controle da situação. Isa, a minha oferta está de pé. Minha casa está intacta. Você não pode voltar para a cidade agora, está exausta. Venha descansar lá. Tenho um quarto limpo. Fernando sentiu Isadora hesitar. Ela estava destruída. A oferta de Miguel era lógica, sensata e segura. Mas Fernando não era lógico quando se tratava dela. Ela não vai para a sua casa, Miguel. Fernando respondeu antes que Isadora pudesse abrir a boca. E vai ficar onde? Miguel retrucou, irritado. Na mansão queimada? No carro de luxo? Ela precisa de uma cama, Fernando. Deixe de ser egoísta. Fernando olhou para Miguel, depois para a casa fumegante e finalmente para Isadora, que levantou o rosto manchado de fuligem e lágrimas para ele. Eu vou reconstruir, Fernando disse, a voz baixa, mas firme como rocha. Isadora piscou, confusa. O quê? Eu vou reconstruir essa cozinha, e o telhado, e cada centímetro dessa casa. Ele limpou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. Vai ficar melhor do que era, mais segura, perfeita para elas. Fernando, isso vai custar uma fortuna. Eu não tenho como pagar. Eu não estou pedindo aluguel, Isadora, ele disse, ignorando Miguel completamente. Estou dizendo que essa é a sua casa. E ninguém, nem o fogo, nem a Laura, nem ninguém vai tirar isso de você e das meninas. Ele se virou para Miguel. Obrigado por chamar os bombeiros, vizinho. Pode ir. Eu assumo daqui. Foi uma dispensa humilhante e definitiva.
Miguel olhou para Isadora, esperando que ela o escolhesse. Mas Isadora não se moveu do abraço de Fernando. Ela estava onde queria estar. Miguel balançou a cabeça, derrotado, e caminhou para sua caminhonete. Ficaram sozinhos na escuridão, iluminados apenas pelos faróis do carro de Fernando. O cheiro de fumaça era forte, mas o silêncio voltou. Não podemos entrar lá agora, Fernando disse, olhando para a casa. A fumaça é tóxica. Então vamos voltar para a cidade? Isadora perguntou exausta. Você está tremendo, e são 3 da manhã. Dirigir agora é perigoso. Ele a guiou de volta para o carro blindado, mas não para o banco do motorista. Ele abriu a porta traseira espaçosa e confortável e a fez entrar. Ele entrou logo em seguida, fechando a porta e isolando o mundo lá fora. O carro era um casulo quente e seguro. Isadora se encolheu no canto, abraçando os joelhos. A adrenalina estava baixando, dando lugar a um choro silencioso e cansado. Fernando não disse nada. Ele apenas a puxou para o colo dele. Não houve resistência. Isadora desmoronou contra ele, escondendo o rosto no pescoço dele, chorando tudo o que tinha guardado. O medo de perder o teto, o medo de ser pobre de novo, o medo de amá-lo. Fernando acariciava as costas dela, beijando o topo da cabeça dela, repetidamente. Shh, acabou. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Por que você faz isso? Ela soluçou contra a camisa dele, manchando o tecido caro de fuligem e lágrimas. Por que se importa tanto? Nós somos só invasoras. Fernando segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a encará-lo na penumbra do carro. Você sabe que não é só isso. Não mais. Fernando, quando o Miguel ligou, ele confessou, a voz rouca de emoção. Eu não pensei na casa. Eu não pensei no dinheiro. Eu só pensei, será que elas estão lá? Meu mundo parou, Isadora. A confissão pairou no ar, pesada e verdadeira. Isadora olhou para os lábios dele. A barreira social, o dinheiro, a ex-noiva louca, o incêndio, tudo parecia pequeno perto daquele homem que estava disposto a queimar o mundo para protegê-las. Eu tive medo de nunca mais te ver, ela sussurrou. Fernando não esperou mais. Ele a beijou. Dessa vez, não foi um beijo de desejo furioso como no escritório. Foi um beijo de alívio, de consolo, de promessa. Lento, profundo, salgado pelas lágrimas. Eles se ajeitaram no banco de couro. Isadora adormeceu nos braços dele ali mesmo, no carro, vigiada pelo homem que, pela primeira vez na vida, sentia que tinha algo a perder de verdade. Lá fora, a fumaça subia, mas dentro daquele carro, a fundação de uma nova família estava sendo concretada. O sol nasceu, revelando o estrago real. Fernando acordou com o celular vibrando incessantemente. Ele atendeu com cuidado para não acordar Isadora. Era Cláudio, o sócio. Fernando, você precisa ver as câmeras de segurança da portaria da fazenda. A gente recuperou as imagens da nuvem. Fernando franziu a testa. O que tem nelas? Não foi curto-circuito, Fernando. Tem um carro parando lá às 2 da manhã. E eu conheço a placa. Fernando sentiu o sangue gelar. Ele olhou para Isadora dormindo inocente em seu peito. O fogo não foi acidente, foi guerra. E ele sabia exatamente quem tinha riscado o fósforo. O sol da manhã iluminava a fazenda chamuscada, mas dentro do carro blindado, o clima era gélido. Fernando desligou o celular após falar com Cláudio. A mão dele apertava o aparelho com tanta força que Isadora temeu que a tela quebrasse. Isadora acordou com o movimento. Ela se espreguiçou, sentindo o corpo dolorido de dormir no banco do carro, mas o cheiro de Fernando na camisa dele, que ela usava como cobertor, a acalmou por um segundo, até ver a expressão dele. O que houve? Ela perguntou, sentando-se e arrumando o cabelo desgrenhado. Foi grave. Os bombeiros acharam algo. Fernando olhou para ela. Havia uma tempestade nos olhos daquele homem. Não era tristeza. Era uma fúria fria, calculista, letal. Não foi a fiação, Isadora. O quê? Cláudio acessou as câmeras da portaria remota. Fernando falou pausadamente, como se cada palavra fosse uma sentença. Um carro entrou aqui às 2 da manhã. Um carro que eu conheço. E alguém jogou algo pela janela da cozinha antes de acelerar. Isadora sentiu um calafrio mesmo com o sol lá fora. Quem? Laura. O nome caiu como uma pedra entre eles. Isadora levou as mãos à boca.
Ela tentou nos queimar, por causa de ciúmes. Fernando, nós podíamos estar lá dentro, as meninas... Ela sabia que vocês estavam lá. Fernando trincou o maxilar. Ela não queria apenas assustar. Ela queria destruir. Isadora começou a chorar, um choro de pânico puro. Eu tenho que ir embora. Ela é louca. Ela tem dinheiro, poder. Ela vai acabar matando minhas filhas, se eu continuar perto de você. Eu sou o alvo, Fernando. Eu sou o problema. Ela tentou abrir a porta do carro, desesperada para fugir, para pegar as meninas na cidade e sumir no mapa. Fernando a segurou, não com força bruta, mas com um abraço que aprendeu contra o peito dele, imobilizando o pânico dela. Você não vai a lugar nenhum. Me solta. Ela vai voltar. Ela não vai voltar. Fernando segurou o rosto dela, obrigando-a a olhar para a determinação selvagem nos olhos dele. Escute o que eu vou dizer. Laura cometeu o último erro da vida dela. Ela achou que estava atacando uma viúva indefesa. Ela não sabia que estava atacando a minha mulher. O coração de Isadora falhou uma batida. Eu vou acabar com ela, Isadora. Não com violência, porque eu não sujo minhas mãos com lixo. Mas socialmente, financeiramente, juridicamente... Quando eu terminar, Laura não vai ter dinheiro nem para comprar um fósforo. Ele beijou a testa dela, selando o juramento. Ninguém toca na minha família. E você é minha família agora. As semanas seguintes foram um borrão de justiça e obras. Fernando cumpriu a promessa. Com as imagens das câmeras, Laura foi presa preventivamente por incêndio criminoso e tentativa de homicídio. O escândalo na alta sociedade foi imenso, mas Fernando não se importou. Ele estava ocupado demais. Ele contratou as melhores empreiteiras da região. A fazenda não foi apenas reformada, ela renasceu. Isadora e as meninas ficaram na mansão da cidade durante as obras. Aos poucos, a frieza da casa de vidro foi derretendo. Brinquedos apareceram na sala de estar. O cheiro de bolo de Isadora substituiu o cheiro de produtos de limpeza industrial. Mas Isadora ainda estava insegura. Ela via Fernando trabalhando, cansado, dividindo-se entre a empresa e a obra na fazenda. Ela se sentia um peso. Numa tarde de sexta-feira, Fernando chegou mais cedo. Arrume as malas, ele disse sorrindo. Um sorriso leve que chegava aos olhos. Vamos voltar para a fazenda? Lia gritou largando o tablet. Vamos, está pronta. A chegada à fazenda foi diferente daquela primeira vez, meses atrás. Agora não era uma invasão, era um retorno. O carro parou. As meninas correram para o gramado, gritando de alegria. Isadora desceu do carro e paralisou. A casa estava linda. A parte queimada tinha sido reconstruída com madeira nobre e vidro, integrando a cozinha ao jardim. O telhado era novo. A varanda tinha redes e flores novas. Mas o que fez Isadora chorar não foi a arquitetura, foi o detalhe. Na entrada da varanda, havia uma placa nova de madeira talhada, pendurada onde antes só havia o número da casa. Dizia, Rancho das Meninas. Fernando parou atrás dela, abraçando-a pela cintura, apoiando o queixo no ombro dela. Gostou? Você mudou o nome? Ela sussurrou emocionada. A Fazenda Valença era um lugar solitário. O Rancho das Meninas é um lar. Ele virou Isadora de frente para ele. Eu construí isso para elas, mas construí o quarto principal. Para nós. Isadora olhou nos olhos dele. O medo, a insegurança, o trauma do incêndio, tudo se dissipou com a luz do sol da tarde. Eu não tenho nada para te dar em troca, Fernando. Só eu mesma e as meninas. Isadora. Ele sorriu tocando o rosto dela. Você me deu a única coisa que o dinheiro não comprava. Você me deu vida. Eu era um homem morto naquela torre de vidro. Você me ressuscitou com bolo de laranja e barulho de criança. Ele se ajoelhou ali mesmo, na grama, sujando a calça de linho caro. Lia, Manu e Júlia pararam de correr e olharam curiosas. Fernando tirou uma caixinha do bolso. Não era um anel espalhafatoso de diamante gigante. Era um anel delicado, com uma pedra cor de mel, a cor dos olhos dela. Isadora Almeida. A casa é sua. O meu nome é seu. A minha vida é sua. Você aceita transformar esse CEO rabugento em pai e marido oficial? Isadora riu entre as lágrimas. Ela caiu de joelhos na grama, abraçando-o pelo pescoço. Sim, sim, 1000 vezes sim. As meninas correram e pularam em cima deles, criando um monte de abraços, risadas e beijos.
Fernando, soterrado por braços pequenos e pelo amor da mulher da sua vida, olhou para o céu azul. A invasão tinha sido completa. Elas tinham tomado tudo. E ele nunca tinha sido tão rico. A câmera se afasta, mostrando a família na varanda. O sol se põe, dourando a casa reconstruída. Fernando e Isadora estão sentados na rede, juntos, balançando suavemente. As meninas brincam com o cachorro, que agora elas têm. Não há mais cercas quebradas, não há mais solidão. Fernando beija a testa de Isadora e sussurra: "Obrigado por invadir minha vida." Isadora sorri e encosta a cabeça no peito dele. "Eu não invadi. Eu só cheguei em casa." E assim termina a linda jornada do Rancho das Meninas. E aí, gostou desse final emocionante? Se essa nova família te conquistou, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder as próximas tramas. Seu like ajuda muito o canal. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.